Paz do Senhor Jesus, amém. Deus abençoe em nome de Jesus. O tema de hoje: qual é o destino do nosso espírito? Irmãos, chegando na tua casa, na minha casa, a Bíblia e as curiosidades, né? E o que nós vamos falar? Vamos falar de alma. Alma, espírito. Alma é a consciência. Espírito é o que mantém o corpo de pé. É o que dá vida a este nosso corpo. E o que nosso corpo precisa? Da presença de Deus. Porque nós somos a essência de Deus no começo, no início. Quando o homem foi criado, ele foi criado à imagem e semelhança do nosso Deus. E criado da terra, do pó da terra, e nisso formou. E depois o Senhor assoprou em suas narinas, dando o que? Fôlego de vida. Fôlego de vida não é mais do que o nosso espírito. E o nosso espírito está nessa terra para o que? Para servir ao Senhor ou servir ao adversário? Não. O nosso espírito está aqui para que sirva ao Senhor e o adore em espírito. Muitas das vezes vamos ter batalhas espirituais no mundo espiritual que nós não vamos entender, como esse versículo de agora. Assim diz o Senhor: pode vós nos caminhos e veis e perguntei pelas veredas antigas qual é o bom caminho e andar por ele e acharás descanso para nossa alma. Mas eles dizem: não andaremos. Jeremias capítulo 6, versículo 16. O que acontece? Muitas das pessoas não querem andar neste caminho. O Senhor chama para esse caminho, mas as pessoas renegam esse caminho. Por quê? Porque viram coisas que acharam que eram importantes. Ao que diz Salmos 42, versículo 11. Porque esta abatida a minha alma, e porque tem perguntas dentro de mim. Espera em Deus, pois ainda o louvarei, e Ele é a salvação da minha face e o meu Deus. Este é o nosso Deus. A confiança nele, a nossa face está no Senhor, nosso Deus. Entendemos que muitas coisas nos chamam a atenção. Dinheiro, riquezas, bens materiais, mas não é isso que Deus quer de nós. Quando se focamos muito em algo, Deus não se agrada. Deus, ele quer o quê? Que nós vivemos, entender e compreender a nossa necessidade com ele. Por isso, quando nós estamos em ação, fazendo tanto bem e tanto mal, é escrito o que as nossas ações. E essas nossas ações, elas vão ser o quê? Um dia entregue na mão do nosso Deus. Um dia vai ser julgada para a salvação ou para a condenação. Por isso que há uma batalha espiritual. Apóstolo Paulo diz assim: nós não lutamos contra a carne e o sangue, mas sim contra as potestades nos lugares celestiais. O que é esses lugares celestiais? O que o nosso espírito ele tem a ver com esses lugares espirituais? As ações. Quando nós fazemos algo, tanto de bem, tanto de mal, há uma ação. Por isso que nós não precisamos, porque a Bíblia foi escrita por esta ação, para que nós viemos entender que há uma batalha. Foram perdidos muitos, ao que diz 2 Timóteo capítulo 1, versículo 7, porque Deus não nos deu espírito de temor, mas de fortaleza e de amor e de moderação. Por que é essa batalha? Quando nós iramos, nós trazemos o quê? O caos. O caos é o quê? O inimigo. Quando nós trazemos e vivemos e demonstrando amor uns com os outros, com os nossos familiares, com nossas esposas, quem é casado, ou com as mulheres aos teus maridos, o entender que o Senhor ele está se agradando, mas o Espírito
ele tem um lugar. Quando nós sonhamos com coisas que não, às vezes nem existem, nem pessoas que existem. Mas o que o Espírito é? A essência de Deus, a criação do próprio Deus em nós. Eu costumo dizer assim que o Senhor Jesus é rei e nós somos os príncipes, porque nós somos imagem e semelhança de Deus. Como almas viventes, temos a necessidade de Deus, porque há muitas doenças espirituais. A necessidade de Deus é o que? A pessoa quer ser de Deus, mas a violação desse mundo, não é que ele entre em nós, mas é contaminado que nós estamos por dentro. Por isso tem que ter uma limpeza. Por isso que há uma alma doente. Porque o próprio Jesus diz: eu não vim para os que estão curados, sãos, mas para os que estão doentes. Os doentes de quê? Doentes da alma. Estão aprisionados em si mesmo. Não teve um encontro. Muitas das ministérios querem pregar bens, coisas, mas a pessoa está doente de alma, está ali dentro, ali, necessitado da presença de Deus. E muitas das vezes essa presença está tão próxima, mas quem está evangelizando não entende que quem deve trabalhar é o Senhor. Veja mais uma mensagem. Provérbios 8:13. O temor do Senhor é aborrecer o mal. A soberba é a arrogância e o mau caminho, e a boca perversa aborreço. O que é? O que acontece nessa mensagem? Deus está dizendo temor ao Senhor. Nós temos que temer ao Senhor. Mas esse temor é o quê? É um temor daquele de medo que faz e acontece? Não. É aquele temor de amor. Fala assim, não. Deus é o meu Senhor. É o meu Salvador e suficiente na minha vida. É o quê? É não deixar que o mal venha aborrecer. Que a língua não venha destruir. Porque se no dia do Senhor Ele nos traz o seu anjo para nos proteger, nós somos protegidos pelos anjos. No momento da nossa morte, se nós estamos debaixo do Senhor, quem vai nos buscar? O inimigo ou o anjo do Senhor? Debaixo do altar do Senhor. Se o Senhor voltar hoje, nós vamos ir para o céu? Ou nós vamos para o julgamento? Ir para o céu diretamente. Tem chamado também de arrebatamento. Mas o que a alma precisa? A alma precisa voltar à consciência e o Espírito vivificar a alma. São duas coisas. A alma é a consciência. O Espírito é o que vivifica a alma e o corpo. São três seres formados, mas para um corpo só. Há uma porta que nós precisamos entender que ela vai vir para as nossas vidas. Ou uma porta larga, ou uma porta estreita. Mas há um destino sendo escrito. O destino é nosso. Esse livre-arbítrio, ele até pode ser bom, mas ele é ruim. Por quê? Muitas das vezes vamos alcançar o quê? O mal sobre as nossas vidas, não o bem sobre as nossas vidas. O que diz este último texto? Nós vamos ler Romanos 8, capítulo 8, versículo 1 e 2. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, e não andando segundo a carne, mas segundo o Espírito, porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado